Opa, daí. Hoje e sempre. Guarani. Bom, hoje temos um react para fazer da última coletiva do zagueiro Léo Coutro. Pois é. A cara de quem deveria dar a tapa não aparece em nenhuma coletiva ou podcast político montado por ele mesmo em nenhum momento. Não aparece mais. Nem entrevista, nem nada. Sumiu. Isso cansa. Bom, eu sou o Robert, prazer. O Bugrino, página O Bugrino no Instagram e aqui no YouTube, TikTok. Isso aqui eu esqueço. Deixe seu like, compartilhe, comente, porque gosto de saber as opiniões de outros buguinos. E a situação está feia, não é mesmo? Mas isso eu vou comentar mais em um outro vídeo, para ser sincero. Bom, vamos aqui para a coletiva do zagueiro Léo Coutro, que na minha opinião, no último jogo contra o Floresta, foi um dos melhores, tá bom? Na minha opinião. Quer dizer, um dos menos piores, digamos assim. Ele e o Andrei. Vamos dar um pitaco nessa coletiva que foi feito lá no Guarani. Bom dia, Léo. Tudo bem? Prazer falar contigo, Diego Alves, da IPTV. No último jogo contra o Floresta, foi titular da zaga, ao lado do Rafael. Eu queria que você comentasse sobre o seu primeiro jogo como titular do Guarani, a sua avaliação, seu desempenho pessoal, como é que você saiu daquela partida no empate 0-0 lá em Fortaleza. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Cara, eu me sinto muito feliz por ter iniciado uma partida de titular, né? Uma honra para mim vestir a camisa do Guarani. Uhum. E sobre a partida, acho que foi um jogo duro, né? Um adversário que fazia uma linha de 5, muito defensivo, um jogo onde a gente teve bastante... Foi duro de assistir, pra ser sincero, né? Não, você, bugrino, ou que torce pro Floresta, ou até pra qualquer outro clube que tem o Guarani como aquele time simpático que você assiste, o jogo duro, de assistir, né? De acompanhar. Pô, claro que foi um jogo duro. Jogo feio. Pelo amor de Deus. Olha, deu sono. Dava, sinceramente, dava pra você ir no mercado, fazer a compra, voltar, limpar a compra, se você ainda tem esse costume, e ainda preparar um rango. Aí você ia ver o jogo, não perdeu nada. Nada. Perdeu nada. Perdeu nada. De tão feio. Dificuldade em volume ofensivo, né? Em relação a campo também. Mas, igual eu te falei, eu acho que uma partida defensivamente sólida, né? Talvez tecnicamente não consegui me sair muito bem quanto eu esperava pelos fatores do campo e tal. Enfim, acho que a gente pecou um pouco nessa parte de volume ofensivo, tanto pelos níveis de finalização que a gente teve, né? Tudo bem, Léo? Eu sou Antônio Luque, da Rádio CBN aqui de Campinas. A gente entende essas dificuldades, né? O adversário fazendo linha de 5, a questão do gramado. Marcelo reclamou muito também sobre a questão da arbitragem lá, né? De não ter utilizado os mesmos critérios. A arbitragem foi meio zoada, né? Principalmente pela pancadaria que rolou. E teve, até na minha opinião, pouco cartão. Pra ser bem sincero. Pro Floresta e pro Guarani, mas acho que tudo isso é característica da divisão. E o Guarani, depois de muito tempo, está voltando a Série C do Campeonato Brasileiro. Até que ponto vocês precisam acostumar novamente com esse estilo de jogo, que não vai ser a última vez que o Guarani vai enfrentar essas dificuldades, tem mais coisa pela frente ainda, numa situação delicada. Até que ponto entender a divisão e reagir imediatamente também faz parte do discurso interno de vocês, jogadores, para tirar o clube dessa situação? Acho que o discurso interno ele é igual. Acho que nós jogadores e comissão, a gente pensa todo mundo junto, todo mundo tem o mesmo pensamento em relação a tirar o Guarani dessa situação. A gente está muito estressado com essa situação também, a gente está se cobrando muito, pode ter certeza.
E isso é uma pauta que a gente fala bastante, de entender a divisão, de esquecer a arbitragem, independente se está, né, prejudicando ou não. Mas Bom, sobre a questão de esquecer ou não a divisão, eu tenho minhas dúvidas. Porque os jogadores têm que saber que estão na C. Que o Guarani está na C. Puta que pariu. Na C, meus amigos. Tem que ter em mente que tem que jogar com raça, com vontade de sair dessa, com todo o perdão da palavra, desgraça de ser. Mas, uma coisa aqui que chama atenção, né? Essa parte de estresse do elenco, puta, deve estar realmente pegado. Por quê? Imagina, você, CLT, trabalha numa empresa, seu gerente fica em cima de você e você depende de outras pessoas para concluir um trabalho. E o pessoal não colabora. E você acaba se prejudicando. Aí cria aquele clima gostoso, hostil, né? De qualquer derrapada é uma puxada de tapete. Cara, o clima entre os jogadores não deve estar legal, pra ser sincero. Primeiro, porque teve o último relatório de transparência mostrando que há pendências, né? Assim, não tá tudo pago. E cara, eu não vejo o presidente passando uma confiança legal pros jogadores. E, pra piorar, pra deixar ainda mais chato, a performance tá muito fraca, muito baixo. Até boatos, eu não sei se foi confirmado, de que o time profissional perdeu pro sub-20. Cara, um time profissional perdeu pro próprio sub-20. Puta que. Meu Deus, eu não. Cara, sabe o que é pior? Eu não consigo. Eu não consigo xingar. Aliás, eu até consigo em campo, lá no. Debaixo do tobogã. Eu xingo bastante. Assim, pra relaxar, né? Pra limpar a alma. Mas, cara, a pessoa, eu não consigo reclamar ou xingar. Por exemplo, o Léo Coutro, aqui agora, consigo xingar ele. Ele é uma pessoa, ele é um profissional. Dentro de campo, é um jogador e com certeza vai levar xingo. Então aproveito a onda. Se acha ruim, problema seu. Beleza? Mas o clima de estresse deve estar atrapalhando e muito os caras. E muito mesmo. Isso que é complicado. E acho que mais vamos ter problemas do que soluções com esse clima de estresse. a divisão é essa, é jogo duro, às vezes a gente pega uma arbitragem que não nos favorece, mas a gente tem que virar a chavinha porque, como você falou, são esses jogos que fazem diferença lá na frente, é importante pontuar e a gente precisa se adaptar à divisão o mais rápido possível para tirar o Guarani dessa situação. Pois é. Léo, bom dia. Gustavo Negreto, VTV SBT aqui de Campinas. Você fala sobre pontuar, né? E a oportunidade do Guarani pontuar é em casa, na segunda-feira, contra o Figueirense, um adversário direto, né? Um ponto de diferença separa as equipes. Se o Guarani quer sair dessa situação, tem que vencer equipes que também estão na mesma situação. Como vocês encaram o próximo jogo? Cara, a gente encara da mesma maneira que a gente vem encarando. Infelizmente, a gente teve essa derrota do São Bernardo, esse empate do Floresta, onde a gente entrou para ganhar, né? Mas infelizmente as coisas não aconteceram para nós. Mas a gente vai encarar esse jogo como uma final, cara. É o nosso discurso interno, que a gente todo jogo encarar como uma final. E em casa, diante do nosso torcedor, a gente não pode ter uma postura diferente, não ser jogar para frente, não ser buscar os 3 pontos. Isso é uma coisa que a gente vem falando desde o início da semana, depois que acabou o jogo do Floresta. Focar no Figueirense, fazer um jogo praticamente impecável, para a gente possa, né, como você falou, é um adversário direto, a gente possa conquistar esses 3 pontos e
e dar uma respirada na tabela. Léo, o Marcelo Fernandes ainda não completou um mês aqui no Guarani, tá indo pro 4º jogo. Pô, parece que ele tá meio com medo, né? Não. Puta merda. Tô aqui falando e. Sei lá. Cara, falar o quê? Galera. Mano, tenho até dó. Porque colocaram ele na fogueira. Pô, Né? Tem uma vitória, uma derrota, um empate. Mas para além dos resultados, como é que o grupo, como é que vocês, jogadores, têm avaliado o trabalho, esse início de trabalho do Marcelo Fernandes aqui, né? Desde a chegada dele, se houve alguma forma de impacto rápida junto com o elenco e também no dia a dia, né? Como é que é o trabalho dele no dia a dia e a forma, né, de lidar com os jogadores? O impacto do Marcelo Fernandes foi muito positivo. Eu acho que ele é um cara muito de grupo, né? Ele jogou também, então ele entende o nosso lado. É um cara que veio para somar, tem total apoio nosso. A gente confia muito nele, confia muito na gente também. Acho que em relação ao trabalho, o trabalho dele é muito bom também. Como você disse, ele não completou um mês, mas parece que ele já está trabalhando há bastante tempo com a gente. E acho que o trabalho dele está fluindo muito bem. A gente está tendo um entendimento tático, né? Acho que um mês é pouco, mas a gente está tentando, né, ter um modelo de jogo, ter um estilo de jogo. Acho que a gente está conseguindo completar esse modelo de jogo que ele vem pedindo para nós e criar uma identidade, né? Acho que isso é o mais importante do treinador. Ele está nos forçando a criar essa identidade de jogar em casa, ter intensidade, pressão pós-perda. Eu acho que isso é o mais importante. O trabalho do Marcelo está sendo muito bem feito e tem a nossa confiança. Ô, Léo, a gente está indo para a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e a tabela, né, já começa a se desenhar com equipes se distanciando, outras permanecendo em G8, algumas reagindo na competição. É o caso do Figueirense, que vocês vão enfrentar na segunda-feira. O Guarani tem 4 pontos, o Figueirense tem 5. Logo que o Marcelo Fernandes chegou, ele falou que o objetivo do Guarani, mesmo nessa situação, ainda era ficar entre os 8 colocados para garantir a classificação e depois decidir no quadrangular final e decidir os times que sobem. Ainda o discurso é esse ou vocês adotam cautela? Ou seja, primeiro sair dessa situação para depois começar a pensar em algo a mais dentro da primeira fase da competição? O objetivo é o mesmo. Lógico que a gente traça metas, né? Ninguém quer dar um passo maior que a perna, mas o objetivo de todos aqui do Guarani pode ter certeza que é ficar entre os 8. Esse é o nosso pensamento diário, a gente trabalha para isso. Mas a gente também tem que ter metas, né? A nossa meta agora é dar uma subida na tabela, conquistar os 3 pontos, respirar um pouco. E igual eu te falei antes, a gente precisa encarar todos os jogos como se fosse uma final, e é desse jeito que a gente está encarando, para que a gente consiga conquistar esse objetivo final, que é ficar entre os 8, e, consequentemente, o acesso para o clube, que é a coisa mais importante do ano do Guarani, que é o nosso principal objetivo também. Léo, ontem, durante o nosso programa, a gente falava sobre ter confiança. E até o apresentador me perguntou como que faz para ter confiança no momento quando os resultados não aparecem. Marcelo Fernandes já falou isso sobre o treinamento e a semana de treinamento, quando vocês durante a Série C até agora, tiveram semanas cheias de treinamento. O treinamento, ele traz confiança. Só que dentro de campo, essa confiança precisa aparecer. Como fazer para que a confiança adquirida durante a semana de treinos também apareça durante o jogo, para que o Guarani saia de campo com um resultado positivo? Essa confiança, ela vem, como você falou, da semana de trabalho bem feita. Eu acho que a gente vem fazendo uma semana de trabalho muito bem feita. E também vem da convicção que a gente tem no nosso trabalho. Pô, o que adianta? Você faz uma semana muito boa de trabalho e chega no dia do jogo e não faz nada, não resulta, não quer... Acaba resultando em vitória. Isso que eu quero dizer, né? Para evitar qualquer problema jurídico, qualquer processinho, né? Agora, me explica, como que você faz uma semana de trabalho e a propaganda durante a semana é que o trabalho é perfeito, tá indo lindo, nossa, trabalho forte, vistoso, né? Veiudo, muito bom o trabalho.
Aí chega no dia do jogo, no dia da prova, e peida. O todo peida na palavra. Pô, como? O que adianta? É como diz, né? Treino é treino e jogo é jogo. Aí quando vai pro jogo, parece treino. Pô, tá de brincadeira. Trabalho, na nossa comissão, no grupo, acho que esse é o ponto-chave. A gente tem muita convicção naquilo que a gente está fazendo. Infelizmente, a fase, né, não foi muito boa nos últimos 2 jogos. A gente entende isso, a gente entende a cobrança da torcida, a gente absorve. A gente sabe que a gente pode entregar mais, a gente vai entregar mais. Só que a gente tem muita convicção no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente não pode baixar a guarda, precisa manter a confiança lá em cima para tirar o Guarani dessa situação e fazer bons jogos em casa e também pontuar fora de casa. A primeira pergunta que eu te fiz, falei sobre o jogo lá contra o Floresta, que foi o seu primeiro como titular. E como é que você projeta a sequência agora, né? Você fez esse primeiro jogo, o Marcelo já sinalizou que deve manter a dupla de zaga do último jogo para essa partida contra o Figueirense. Você acha que vai ser possível você conseguir ter uma sequência de partidas agora que você fez o seu primeiro jogo como titular? Se as características, né, você com o Rafael bateram ali na dupla de zaga. Eu queria que você comentasse um pouco sobre projeções agora para as próximas partidas. Olha, eu, falando do último jogo, eu me dei muito bem com a linha de 3 ali, com o Rafael, com o Alan, também com o Lucão. Acho que a gente se dá muito bem no dia a dia, com o Titi, com todos os zagueiros. E em relação à sequência, cara, eu tô pronto, né? Acho que, igual eu te falei, respeito todos os zagueiros. Se for o momento de me dar sequência, vou ficar muito feliz e honrado de vestir a camisa do Guarani. Estou preparado. E espero que a gente consiga se entender no jogo, caso eu tenha uma sequência e consequentemente faça um jogo sólido defensivo para que a gente consiga não tomar gols, que é o mais importante, e lá na frente a gente fazer e conquistar os 3 pontos. Bom, acabou aí. Tanto que apareceu não, né? Fizeram uma matéria falando justamente sobre esse estresse que o Dal Coutro acabou mencionando na coletiva. Então, quem quiser fazer uma leitura, recomendo. E basicamente é uma transcrição da coletiva. Agora, a diretoria, eu digo, os executivos, estão trabalhando. Essa semana, se não me engano, acho que foi dia 21, o Guarani anunciou a contratação do Vitinho, que acabou rescindindo com o CRB. É um lateral esquerdo. Outro lateral esquerdo. Bom, 23 anos, eu espero que faça um bom trabalho e que some junto com o Cicin. E hoje, dia 23 de maio de 25 que eu estou gravando esse vídeo, o Guarani anunciou a contratação do Diogo Silva. É um zagueiro. Ele já realizou exames médicos, disputou as últimas 2 edições da Série B por Amazonas e Botafogo de São Paulo. Ok. Já em 2024 se transferiu para o Tianjin Jinmen Tiger, na China. Na 6ª colocação da China. O zagueiro tem passagem por clubes como Londrina, Vela Clube e Ipiranga. Ok. Pode ser então uma recomendação do Farney, Portuguesa e Gil Vicente, na Primeira Liga de Portugal. Jogador vindo de Portugal, a gente lembra do Pastano, não é mesmo? Bom, eu espero que some ao elenco e que não seja apenas uma contratação. Dito isso, a gente vê que a diretoria está tentando contratar jogadores mais experientes, mais rodados. Só o Vitinho aqui, que eu não sei se ele é tão rodado porque ele tem 23 anos. Então, fico na dúvida. Mas, desejo as boas-vindas e que seja um bom reforço. E você, Bugrino, sofredor,
assim como eu, o que acha desse papo de estresse no vestiário, hein? E sobre as contratações. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe e comente. Comente aqui o que você achou, beleza? E do mais é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Obrigado. Bom trabalho.